Gravando então, gente. Tá bom. Bom, então vamos lá. Na prova, como eu falei, acho que comentei com vocês, vai cair dos capítulos 4 ao 8. Sendo 5 capítulos ao todo, eu fiz uma questão para cada capítulo. Capítulo 4 e 7. Isso, o 4 e 7 são sobre a história do Brasil. O 5 e 6 é a União Soviética. E o último é crise de 29. Então, começar pelo começo. O capítulo 4, ele basicamente fala de economia e um pouco de sociedade. Estão me ouvindo bem? Sim. Show. Sim. Durante a Primeira República. Ou seja, de 89 até 30. O que tem de importante nesse capítulo? Na parte de economia, você tem a predominância do café. O café que começa lá em 1840, alguma coisa. Continua muito forte durante essa época. Então, os produtores de café ainda são os grandes caras que mandam no Brasil. Só que a economia brasileira não estava lá aquelas coisas bonitas, bacanas. Estava dando alguns problemas. Estava dando algumas tretas bem ruins. E duas delas chamam muita atenção. Primeiro, direcionado justamente ao café, você tem uma coisa chamada Convênio de Taubaté. Isso aqui é tradicional que eu falar. O que foi isso aqui? Olha, os cafeicultores, os caras que mandavam, nem sempre conseguiam lucro. Nem sempre se davam bem. Então, o que eles fizeram? Não, isso aqui foi outro. Enfim, a data não conta. Enfim, não importa. O que eles fizeram? Fizeram um acordo com o governo da presidência. Assim, eu sou um produtor de café. Eu produzi 30 sacas. Vendi 20, sobrou 10. E agora o que eu faço? O governo compra o que eu não vendi. O que eu não consegui comercializar é função do governo comprar para que eu não tenha prejuízo. Mas o que o governo vai fazer com esses sacos? Para não falar que é problema do governo, que foi quase isso que foi falado, a ideia era que quando houvesse um momento bom, pertinente, oportuno, quando os astros falassem que agora dá, quando o horóscopo que seja, o governo venderia essas sacas que eles compraram e que foi excedente do pessoal que produziu. Então, o que é esse acordo? O governo arca com o excedente da produção que não foi vendido. E, em tese, o governo venderia isso que acaba sendo armazenado em um momento que fosse pertinente e oportuno, para não dar prejuízo. Na prática, deu muito prejuízo. Muito prejuízo. E acabou aumentando muito a dívida externa. Para a dívida externa em si, também costumamos falar muito de uma coisa que foi assim, genial dessa época. Foi um empréstimo que o nosso governo fez com um banco inglês, que costuma ser muito falado pelo nome em inglês também. Funding loan. Empréstimo de fundos. O que isso aqui fez? Assim, genial. A dívida externa estava alta. Então, o que a gente faz? Ora, vou pedir dinheiro emprestado contra o país para pagar o que eu estou devendo. Genial. Só que qual era a ideia? A ideia era que as parcelas foram chegadas lá para frente, mais de 10 anos no futuro. Porque, aquela ideia de quando chegar isso aqui eu vou enfrentar, até lá vai estar melhor, a premissa foi essa. Deu certo? Não. Mas a ideia foi essa. Então, esses dois temas, o Convênio de Taubaté e do Funding Loan,
eles acabam sendo muito comentados, até em provas de concurso sobre esse período, envolvendo a parte da economia. Ok até aqui? Entendeu? Professor, Oi. o governo de Taubaté seria Convênio. quando um. O convênio. Isso. Ele. Peraí, rapidinho. O professor sabe Seria. tipo. Calma, pode ir, Léo, pode ir. Não, Fala, vai, é porque. Não, que eu ia perguntar quando o Léo acabasse aí de falar pra você repetir de novo. Tá, tudo bem. Mas fala, Léo. Não, é porque, tipo, eu queria saber se o governo de Taubaté, o convênio, seria quando uma pessoa, um produtor, vende seus produtos, aí quando sobra, ele dá, o governo compra dele. Porque é produtor de café. Né? Sempre o pessoal que produz café. Tá. Porque, assim, na lógica de produção, você sempre investe o dinheiro para gerar um produto para você poder vender. Isso, economia no geral, qualquer loja, qualquer fábrica que seja. Se você não vende tudo, você acaba tendo prejuízo. Porque você não teve um retorno na venda que, enfim, pagasse os teus custos do investimento. Entendeu? Se eu investo R$ 20 em uma coisa, mas essa coisa só me dá um lucro de R$ 10, eu tive prejuízo, eu perdi R$ 10. Então a ideia do convênio era impedir que esses produtores tivessem prejuízo, para que eles sempre tivessem lucro. Só que então era pedir que o produtor tivesse um prejuízo. Por isso que o governo comprava dele, para ele não ter prejuízo. Exatamente. Exatamente. Só que ficava Pessoal as bonzinho. custas do governo, né? Beleza. O governo foi bonzinho, pelo visto. É que os produtores de café mandavam muito no governo também. Sério? Naquela época? Nessa época que sim, os produtores de café são nesse período aqui, a gente está falando de república oligárquica, coronéis e tudo mais. Então, os grandes produtores de café de São Paulo, principalmente, são muito poderosos politicamente. Muitos são coronéis. Entendi. Muitos viram presidente. Então quer dizer que na época eles eram tão poderosos assim? Era. Tudo por causa do suborno, quem nunca? Aquele dinheirinho envolvido assim, Ficou mais o claro Wilson essa Witzel na parte? vida. Ficou, entendi. Ficou, consegui entender. Alguém mais me chamou? Era o Igor, acho que Não. tinha falado, né? Não, eu tinha falado, mas tipo, agora eu entendi. Agora eu entendi. Beleza? É justamente essa lógica. De evitar que essa galera tenha prejuízo. Porque, né, tadinho. Coitado. Posso seguir? pode. Show. Vamos. Mas além do café, isso aqui acaba envolvendo o café. O principal da nossa economia era o bendito do café. Café, 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 café. Mas além do café, tinha outras coisas também na economia. Costuma falar do charco no Rio Grande do Sul, que é uma parada que se faz com boi. Mas importante também acaba sendo a borracha. Eu comentei um pouco com vocês. A borracha começa a ser extraída na região da Amazônia, de extração, ou seja, tinha que alguém, um seringueiro, um ser humaninho, se enfiar literalmente no meio da floresta amazônica para extrair um sílex de uma árvore específica para produzir a borracha. Isso, no final dos 19, de 1880 alguma coisa por aí, até 1910, fez um boom na região. E a região do norte do Brasil cresceu com isso. Era quase desabitada, mas ela cresce muito. Aí você tem crescimento de Manaus, Belém. Isso leva à tal da famosa compra do Acre. Lembrando, nessa de entrar no mato, ou na mata, na floresta, para extrair, o pessoal acabou invadindo o território que era da Bolívia. A Bolívia não curtiu.
deu uma treta um pouquinho forte. E no final... Professor, era o bagulho lá do Acre? Isso, exatamente. Que nessa invasão de terras, para resolver, o Brasil decide comprar essas terras que foram invadidas. Então, em 1903, no meio desse ciclo da borracha, você tem um Tratado de Petrópolis. Que foi o que definiu que a gente ia comprar o Acre. Petrópolis. Ok? A compra do Acre está ligada ao ciclo da borracha. Só que depois de 1910, mais ou menos, a borracha brasileira tem uma queda. Por quê? Porque outros lugares do mundo começam a plantar essas árvores que a gente depende da extração. Então é melhor. Enquanto que aqui dependia de alguém se enfiar no meio da floresta para pegar, outros países, outras colônias europeias começaram a plantar. Então é mais controlado, é mais fácil. Então eles conseguiam uma borracha até melhor, mas com bem menos custo. Aí fez com que a nossa borracha daqui caísse. Aí é considerado o ciclo do fim da borracha. A região não fica pobre. Não fica pobre. Mas, assim, diminui essa coisa que estava lá com a coisa da borracha. Ok? Então, o Tratado de Petrópolis foi quando o Brasil fez, tipo... Não estou nem te ouvindo. Um acordo... O Tratado da Borracha seria quando o Brasil assinou um decreto, um tratado mesmo, que falava que a parte da Bolívia era dele? Decreto e tratado são diferentes. Decreto é uma lei. O governo baixa um decreto. Beleza. Tratado é um acordo entre dois países ou mais. Então, tratado foi um acordo entre Bolívia e Brasil com mediação da Inglaterra. A Inglaterra ajudou nesse acordo. Mas sim, foi a compra do Acre. Quem ajudou a Inglaterra? Inglaterra ajudou. A Inglaterra serviu de mediadora. Ok? Ok. Beleza. Seguindo, além disso aqui, o mais importante da economia nesse capítulo acaba sendo café e borracha. Às vezes se menciona um pouco de indústria, só que indústria é tão pouquinho que nem vale a pena muito mencionar. E a parte de sociedade também é um pouco menor. O que se tem para falar de sociedade nesse capítulo e nesse período? Primeiro que as cidades crescem, a população urbana cresce, principalmente no Sudeste, mas também no Norte, né? E reformas urbanas acontecem bastante. Professor, mas por que cresce mais no Sudeste? É porque era mais uma maior parte da colônia? Por causa, eu acho, porque das ela é área indústrias do São Paulo. portuária. Zona portuária. Faz sentido, Gabriel. Eu esqueci desse detalhe. Zona portuária. Ok, Era aqui. obrigado. Litoral. O Brasil, Sim. boa parte, o Brasil é largamente habitado no litoral todo. Para dentro é pouco. Mas o Sudeste é a parte mais populacional até hoje. Igual como o Gabriel falou, parte litoral. A capital era aqui no Rio. Então, muita coisa concentrava por aqui. E reformas urbanas, que aconteceram muito em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a reforma do cara Pereira Passos, que foi um prefeito no início do século, ela é muito importante para a cidade do Rio. Não sei se vocês têm hábito de andar pelo Rio de Janeiro. Mas ele, só lembrando, ele abriu a cidade, digamos assim. O centro do Rio era cheio de casebre, cortiço, casas populares. O que ele fez? Ele botou tudo abaixo, demoliu tudo, expulsou o pessoal, se dane o pessoal. E no lugar dessas casas, ele abriu grandes avenidas. Mas qual a importância dessa reforma para a história do Rio de Janeiro no geral? Essa população que foi expulsa foi para os morros. Então, com a reforma desse cara, no século XX,
você começa a ter um processo de favelização no Rio de Janeiro, que aumenta nas décadas seguintes. Eu vou botar Pereira Passos mais à frente. População urbana aumenta, reformas urbanas, imigrantes estavam vindo bastante, pelo menos até ou durante a Primeira Guerra Mundial, porque os imigrantes estavam sendo utilizados principalmente como mão de obra para as lavouras de café. Eles faziam um acordo com os produtores de café de São Paulo, um pouquinho do Rio, mas São Paulo principalmente, de que, enfim, a ideia para ele, o pessoal que vinha, era vir para cá e enriquecer e, enfim, ter uma nova vida, condição de vida nova. Só que faziam com os imigrantes? Os produtores de café, os fazendeiros, pagavam a passagem, pagavam toda a passagem, todo o trâmite, e ainda dava uma casinha para o cara morar. Só que, nesse sistema, assim, o cara vinha com a família dele toda devendo fazendeiro, né? O que o bonito do fazendeiro falava? Você está me devendo não sei quantos réis. Então, você tem que trabalhar para mim para pagar isso tudo. Nisso... Trabalho escravo legalizado. É tipo isso, tipo isso. Assim, não virava um trabalho escravo, literalmente, se você é escravo. Mas virava quase escravo, sabe? Porque o cara ficava preso. É quase. É quase. Os caras ficavam muito presos. Deu muito problema mesmo. Por exemplo, a Itália, de início, incentivava que os brasileiros viessem. Quando o governo da Itália soube disso, começou a proibir que italianos viessem para cá. Porque viu que estavam sendo explorados. Então, tem estudos que mostram que, ao mesmo tempo que veio muita gente conseguiu meter o pé daqui. Tipo, não, vou ficar aqui não. Quero nem saber. Só que essa galera que veio não ficou só na lavoura de café. Veio muita gente para as cidades também. E muita gente foi para outras regiões. Então, aqui no Rio, você teve muita presença de portugueses na cidade. Em São Paulo, teve muito italiano, teve muito japonês. No Sul, já é uma galera muito alemã, Polônia, Suíça. Tem uma diversificada. No Sudeste, no Espírito Santo também tem um pessoalzinho italiano, enfim. Mas a lógica primordial era vir para trabalhar no café. Por quê? Porque quem Por trabalhava isso que o antes... Brasil é um lugar tão miscigenado. Sim, sim, bem lembrado. Incentivou-se muito que viessem, bem lembrado de falar disso, para que desse desse um abranqueamento, ou seja, tornasse a população mais branca. Porque a população brasileira nessa época era muito negra ou descendentes de negros com brancos e tinha uma população indígena forte também. Então a ideia dos intelectuais na época, muito pautados por um pensamento racista, claro, era que vindo europeus e japoneses, etc., desse um abranqueamento da população, ficasse mais branco. Na moral, isso é tão errado. É errado mesmo. Errado pra caramba. Mas foi a ideia dos intelectuais. Falta... Intelectuais, o cara é muito burro que fez isso. Mano, intelectual onde? O cara fez isso, um preconceituoso. Espero dar uma aula sobre isso. Mas, enfim. Você falando aí, tem mais coisa. Oi? Você falando aí, tem mais coisa sobre isso, relaxa. A ideia dos imigrantes é porque quem trabalhava antes nas lavouras de café eram os negros. Você lembra que eu comentei sobre a situação dos negros após a abolição. Assim, o que aconteceu com o pessoal nesse período aqui? Lembrando, a abolição da escravidão ocorre um ano antes. O que aconteceu com essa população que até um dia era escravo, no outro dia se vê livre? Ficou a própria sorte. Teve que cada um dar seu jeito. Porque não deu nenhum incentivo para que eles fossem escolarizados, tivessem algum emprego específico, pudessem trabalhar alguma coisa. A população que até ontem era escrava e agora está livre, que durante essa época aqui
grande maioria da população negra é recém-escravizada, não teve nenhuma ajuda para nada. Ficou a própria sorte. E mais ainda, nessa época, havia uma lógica, uma ideia, de que se você é pobre, a culpa é tua. Bom, porque se você trabalha... A culpa é minha se eu sou pobre. Cagaram pra mim. É, exatamente. A ideia era justamente essa. Se a pessoa é pobre, a culpa é dela, porque ele é vagabundo, porque ele é não sei o quê, porque não sei o quê, isso aqui, lá. Não é porque ele tem o trabalho de pagar mal. Imagina. A lógica, você é pobre porque você é pobre. É. A galera da época, poético, Sabe? profundo. Tipo, a lógica era essa mesmo. Ainda tinha uma coisa. Problemas Porque sociais. eles são muito elevados mesmo. Problemas sociais que a gente encara intelectuais. como, precisa de educação, precisa de não sei o quê. Problemas sociais é coisa de polícia. Se tivesse algum problema no lugar, mandava a polícia para bater e prender. Como assim? Como problema? Problema social. O que é problema social? Por exemplo, uma região que está muito pobre, a população ali está passando fome. Essa população tenta de algum jeito que seja sair disso. Nessa época aqui, essas soluções que as pessoas encontrariam seriam vistas como crime, seriam vistas como necessidade de intervenção da polícia. Hoje a gente encararia como, tem que mandar alguma ajuda financeira, tem que fazer algum projeto social, as coisas todas. O problema social é questão de polícia, ponto. Uma pessoa pobre não trabalhando, nessa época aqui, ela usa como vagabundo que merecia ir para a cadeia. Por quem está trabalhando? Quem trabalhar. Então, isso tudo afetava a população negra no Brasil durante esse período. Tem incentivo à educação. Assim, educação pública não tem, tá? Esquece a ideia de escola para todo mundo para aprender a ler e escrever. Isso daí só tem um pouco mais de ideia. Esquece. Não existe. Só pra ricos. Só para ricos. As escolas que tinham no Brasil eram bem poucas e basicamente particulares. Então, você tinha que conseguir arcar com a educação. A gente demora a ter uma ideia de que tem que alfabetizar a população. Essa ideia, tadinho. Saber ler e escrever aqui ainda é uma coisa uau. Você sabe ler e escrever. Meu Deus, eu sou todo mundo. Tá entendido? Incentivo à educação, incentivo à integração na sociedade, não rolou. Não rolou. Na verdade, acabou que muitos desses foram morar nos cortiços, nas casas, que esse cara derrubou. Então, essa mesma população vai, no Rio de Janeiro, né? Vai para os morros. Por quê? Isso tudo por uma lógica de que eu tenho que ficar perto de onde eu estou trabalhando. Não dá para ir muito longe. Não tem trem, não tem ônibus. Tem que ficar perto de onde eu estou trabalhando. Por isso que a ocupação no Rio de Janeiro das camadas mais pobres começa no centro, em casas populares, e depois vai para os morros. Porque é perto do trabalho, é perto das indústrias. Isso é o processo de favelização? Sim, começa com isso. Também começava com o povo obrigando eles a ir pro morro lá. Você expulsa a pessoa, demole a casa que a pessoa morava, a pessoa faz o quê? A pessoa não quer ir para longe do emprego. Porque senão fica tenso para ela. Cara, mas isso acontecia mais com os negros, né? A população negra era muito forte nisso. Aconteceu basicamente com os negros. Se fosse branco, isso não acontecia, viu? Dificilmente. Até porque a sociedade concebe como muito racista. Né? O Rio de Janeiro é o único lugar que eu conheço em que os pobres ficam em cima e os ricos ficam embaixo. Meu Deus, cara. Nossa. Nossa. Nossa, Gabriel, nossa. Stonks. Meu Deus, Gabriel. Gente, posso seguir para o próximo capítulo? Pode. Até agora acho que eu tô Vai lá, entendendo. pessoal, vai lá. Tá de boa. Tranquilo. E esses dois agora são um pouquinho mais tensos. Vou dar uma resposta mais forte. Eita. Calma aí. Era aqueles caras lá que vão na igreja? Eu não tenho nem. É aqueles Já tô- caras lá até que travei.
fica caminhando, aí ele acha um monte de gente, o pessoal gosta dele. Uou, Não, vamos não, não, nele. não. Isso é capítulo 7. Os 5... Ah, tá. Vou seguir junto para que já pega uma linha cronológica já junto. É É um basicamente... negócio de querer transformar o Rio de Janeiro em Paris? Isso é primeira Isso é parte. game. Vamos falar nele. São basicamente União Soviética. Os Putz, 5... Agora que fica interessante. Oi? Agora que começa a ficar interessante a história. O 5 é da Revolução Russa. É o que faz a Rússia virar União Soviética. O 6 é o acabou a Revolução, é como é que ela consegue se virar. Tem muita coisa. É bastante coisa. Então eu vou dar uma resumida em todo o processo. É muita coisa mesmo. Começando com como é que era a Rússia antes. A Rússia era uma monarquia que eles chamavam de czarismo, em que o czar, o rei russo, era um cara mandão autoritário, ponto, acabou. Era uma monarquia Absolutista, absolutista, por assim dizer. forte, assim, forte, com força. Estado forte, pô. Oi? Nada não. Enfim. Um governo bem autoritário, absolutista, etc. Se o czar não quisesse, não rolava, enfim. E a população, grande maioria, era rural, pobre. Pobre, pobre, pobre. Se tinha cidades, não eram muito grandes. Pouca gente, não tinha muita indústria para o pessoal trabalhar nas cidades. Então, a grande maioria era pobre do campo. Pobre do campo. Sem liberdade nenhuma. Tá? Então, a gente encara aqui. Como é que era a Rússia? Um governo autoritário e população miserável. Bom, partimos daí. Aí a gente começa a brincadeira. Em 1905, começa a dar os problemas. Por quê? Nisso tudo, em 1904, a Rússia perde uma guerra contra o Japão. Perdeu a guerra. Isso? Qual é? Não, valeu. Ô, Gabriel, na moral, Gabriel, como você sabe tanta coisa sobre história? Que é a única matéria que me interessa de estudar. Meu Deus, mas como você sabe sobre isso? Eu não sei. Estudando, Eu não pô. sei como eu estudo história. Eu não Olha, sei pra... Tipo, história pra mim é legal, história é muito interessante. Mas eu não assusto a matéria em particular, assim. Sei lá. Comigo não, eu odiava história. E só hoje que eu gosto. Obrigado. Voltando aqui. Nesse ano, começa a dar merda. Se alguém perguntar, não cheguei não. Mas dá problema. Como eu falei, a Rússia perde a guerra contra o Japão. E nisso faz com que o pessoal que estava na miséria fica mais na lama ainda. Mais na lama ainda. Então, nesse ano, várias cidades e várias pessoas começam a tentar fazer manifestações, reivindicar direito político, direito à terra, direito àquilo, não sei o quê, porque o pessoal estava desesperado. Porém, fazer manifestação era crime. Você fazer uma passeata, você no mínimo ia preso, se não morresse na mão do exército. E é isso que acontece, acaba acontecendo. O que é mais lembrado aqui é o tal do Domingo Sangrento. Nossa. O que foi isso? Olhou na porta do cara lá e o cara mata geral. Gente pra cacete, gostoso. Isso, mais 200 mil pessoas tentam levar um abaixo-assinado até o czar. Massacre de vidas humanas. O que o bonito faz? Decide descer a lenha no pessoal. Manda o exército atirar nas pessoas. Matou o grande... Como ele faz isso com o pessoal? Só porque ele tem um poder superior, ele acha que ele pode mandar na coisa toda? Exatamente. Isso, É exatamente o que isso significa, né, Léo? Exatamente isso, Léo. Ter poder absoluto é você fazer o que quiser, Léo. Definiu. Não, mas, pô, matar uma pessoa da mesma raça... Aí, eu acho que Sim, ele deveria ser preso. Ah, nossa!
Não se Nossa, preocupa, Ele deveria ser que preso. legal, Ele já é parabéns. não se preocupa, Parabéns. Léo. Até o final ele não vai viver muito, não. Hoje em dia já tá morto lá. Aguenta que ele paga dos pecados dele. E pode acreditar que com ele vai morrer mas muita gente. Pois é. Então, depois desse dia bonito, Domingo Sangrento, né, o problema fica pior a situação. Lindo. As manifestações aumentam e o czar fala, não, beleza, tudo bem, eu sou bonzinho, então eu vou conceder os direitos que vocês querem. Passa um pouquinho de Até tempo e porque ele não dá volta pra matar a atrás. população inteira. Se dane, se dane. Depois mata um monte de gente e ele fala isso. Passa um tempinho e ele esquece. Ah, vou dar tchau. Assim, não quero saber mais disso não. Mas isso aqui, de qualquer forma, esse ano e o Domingo Sangrento ficam meio que marcados para a memória do pessoal. Passa-se o tempo. Vamos passar o tempo. Vamos lembrar que em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial com a Rússia aliada da Inglaterra e da França. Legal. Internamente, a Rússia estava na miséria. Lembrando, miséria, 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 miséria. Miséria, miséria, miséria. Só que quando começa a guerra, o pessoal achava que tipo, a guerra vai ser boa para a Rússia. Todo mundo tava... Aquela ideia de que a guerra ia ser boa, ia ser rápida, também estava na Rússia. O que acontece? Dá muito ruim. Porque a guerra demora, né? Fica rolando guerra, e o pessoal que estava na miséria fica mais na miséria ainda. O negócio vai para lama. O exército russo não era páreo pro Império Centrais. Oi? O exército russo não chegava nem aos pés do exército da Alemanha e do Não na resto Primeira da Europa. Não na Primeira Na Guerra. Primeira Guerra não, na Segunda é outra situação. Não, na segunda não briga com eles, não. Na Segunda era um negócio foda. Na segunda, a União Soviética tava... Enfim, né? A todo gás. É um monstro. Dá todo gás, a todo gás. Eles estavam todo gás e olha que eles nem eram a Alemanha. Eles bateram nos alemães, né? Nossa, pô. Eles trocaram de lugar. Pois é. Então, de 14 até 17, que é o ano que começa a Revolução Russa mesmo, a situação na Rússia vai piorando, vai piorando, vai piorando, vai piorando. A É miséria sempre a Rússia, né, cara? vão Sempre a Rússia piorando, que sofre. vão piorando, é tudo piorando, tudo piorando. Até que chegou o ponto em 17 que não tá mais rolando, não tá mais dando. Assim, não dá condição mais. Aí, todos aqueles negócios de manifestações e movimentos que começaram em 1905 voltam com muito mais força. Muito mais força. Até que em fevereiro desse ano, eles conseguem tirar o czar. Czar Nicolau Em fevereiro desse ano. Romanov. Oi? Na verdade, fevereiro naquele ano era março para a maioria do resto do mês. Isso, bem lembrado. O calendário era diferente. Mas a gente fica Fato curioso. Tá? A gente ficou com fevereiro. Em fevereiro, eles conseguem tirar o czar. Eles conseguem depor o czar. Depois de muita prestação e tudo mais. Eles tomam lá o Palácio de Inverno e tiram o czar quase que à força. Quase que à força. Meu Deus, tem 3 minutos e 20. Só para explicar essa parte, então. Quando tiram o czar, a gente começa a ter uma divisãozinha na Rússia, que vai durar até outubro. E quando tira o czar, o pessoal parou, olhou e falou, e agora? O que a gente faz? O que a gente faz agora? O que a gente faz agora? E aí? Quem vai governar o país? O que a gente faz? Então, surgiu um governo provisório. Duma. Não lembro agora se era Duma ou não. Um governo provisório. A ideia do governo provisório era conduzir o país, continuar na guerra e tudo mais, até de uma nova Constituição e reorganizar essa coisa. O país fosse melhor para o pessoal. Só que, ao mesmo tempo, esse governo provisório teve que dividir o poder com uma instituição chamada Comitiva do Soviete. O que era o Soviete? O Soviete era tipo uma organização política de trabalhadores de fábricas e outros adentros.
Então, essa comitiva soviética representava muito os trabalhadores das indústrias russas. Eles se mobilizaram de uma forma bonita, bacana, e acabou o tempo. Foi a primeira a ser expulsa. Oi, Thiago. Oi, gente. Opa, voltou. Olha, Pessoa, que bom que você voltou. Que Porque houve, senão a Anne professor? seria Professor, a dona do expulsar- pedaço. O que Eu houve, ia me professor? Foi a expulsar. internet? a internet deu uma caída aqui em casa, para variar. Ah, normal. Normal. Deu uma de aula. Mas por que a Alanis virou a host? É porque Não, botou ela, eu tá ligado? Não era pra mesmo. ser. É a última pessoa que tinha que ser ela. É É verdade. que eu sou maravilhosa. Entendeu? O mundo me ama. É E isso. a Lunes vai continuar dando aula, entendeu? Sim. É. Ah, bom. Eu falo assim, Mas tem que ser o história Gabriel é nesse um bagulho do passado. Seria Acabou melhor. a aula. Eu acho que o Gabriel ia saber mais. Pelo amor de Deus.